O Brasil está prestes a sediar a COP30, uma conferência global crucial para o futuro do meio ambiente. Mas enquanto o mundo olha para nós como uma possível liderança ambiental, a realidade do país conta uma história bem diferente. Queimadas recordes, desmatamento crescente e projetos de infraestrutura controversos estão manchando a imagem de um governo que prometeu priorizar a sustentabilidade. Hoje, vamos analisar as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e expor as contradições entre o discurso e os dados. Fique até o final para entender como essas políticas podem afetar não só a Amazônia, mas todo o nosso futuro. Vamos juntos nessa análise crítica. Olha, Paulo, muito obrigado pela pergunta. Eu acredito, Paulo, que o Brasil seja dos poucos países do mundo em que o tema da transformação ecológica seja assunto do Ministério da Fazenda. A declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugere que a internalização da pauta ambiental na estrutura econômica do Estado brasileiro representa um avanço institucional. Embora a transversalidade da agenda ambiental seja fundamental para o desenvolvimento sustentável, a centralização da transformação ecológica sob a alçada exclusiva do Ministério da Fazenda pode acarretar efeitos contraproducentes, especialmente se não houver articulação interministerial robusta e participação ativa dos órgãos técnicos especializados em meio ambiente e ciência. Segundo o relatório da OCDE de 2020, a governança ambiental eficaz depende da atuação coordenada entre diferentes ministérios e agências, com papéis claramente definidos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, ressalta que a fragmentação institucional pode ser tão prejudicial quanto a concentração excessiva, principalmente quando o órgão centralizador tem como prioridade estrutural a estabilidade fiscal e o crescimento econômico de curto prazo, em detrimento de objetivos ambientais de longo prazo. Estudos conduzidos por Ostrom et al., 1999, sobre governança de recursos comuns também destacam que soluções eficazes em questões ecológicas exigem policentricidade, isto é, múltiplos centros de decisão autônomos que colaboram e interagem, em vez de um único centro de comando. A internalização da agenda ambiental pelo Ministério da Fazenda, se desacompanhada da liderança técnica de órgãos ambientais, como o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, IBAMA, ICMBio e outras instituições de pesquisas, podem reduzir a complexidade necessária para lidar com problemas ambientais, que são, por natureza, interdisciplinares, multiescalares e incertos. Além disso, a literatura de greenwashing institucional alerta para a apropriação simbólica de discursos ambientais por setores econômicos, sem compromissos reais com metas climáticas e de conservação. Delmas e Burbano, 2011. Ao tomar a transformação ecológica uma agenda prioritariamente fiscal, corre-se o risco de priorizar mecanismos de mercado, como títulos verdes e créditos de carbono, em detrimento de ações estruturantes, como a conservação da biodiversidade, combate ao desmatamento e proteção de populações tradicionais, cujos benefícios não se traduzem imediatamente em retornos financeiros. Por fim, a experiência internacional evidencia que países com desempenho ambiental exemplar mantém estruturas institucionais ambientalmente robustas, com protagonismo técnico-científico e autonomia decisória do setor ambiental, mesmo com forte articulação com a área econômica. Eu estou te garantindo que são poucos os países que adotaram esse tipo de governança. Eu e a ministra Marina Silva, nós nos reunimos periodicamente para tratar desses temas, que envolve, evidentemente, outros ministérios. Mas é muito raro um ministro da Fazenda e um ministro do Meio Ambiente estarem tão entrosados como nós estamos aqui. E vamos pegar as iniciativas do governo. Toda a pauta de biocombustíveis está avançando. Toda a pauta de energia limpa, né, está avançando. Toda a pauta de títulos verdes, de incentivos fiscais para a transformação ecológica, de mercado de crédito de carbono. Quer dizer, o Brasil, a taxonomia, que é aquela classificação das atividades poluentes, não poluentes, captadoras de carbono, emissoras de carbono, para fazer uma combinação e a pessoa e as empresas poderem se ajustar no tempo a isso. Quer dizer, o Brasil
vai ter uma COP esse ano em que ele, como hóspede da COP, como anfitrião, vai apresentar as propostas mais ousadas para o meio ambiente. Por exemplo, pagamento de serviços ambientais de floresta em pé dos países tropicais, a questão do mercado internacional de carbono. Nós estamos na fronteira da discussão do mundo em relação a isso e temos toda a condição de continuar liderando. A proposição de que o desenvolvimento econômico da Amazônia, apresentado como um instrumento para a melhoria das condições de vida das populações locais, configura-se como um argumento racista, fundamenta-se na negligência aos modos de vida ancestrais e às interações tradicionais desses povos com os recursos da floresta. Esse argumento encontra respaldo em diversas análises acadêmicas e evidências empíricas. Ademais, a imposição de modelos econômicos exógenos ignora a riqueza dos saberes tradicionais e a gestão sustentável dos recursos naturais realizada por essas comunidades. Conforme destacado por Adriana Ramos, assessora política do Instituto Socioambiental, há uma tendência em buscar soluções para a Amazônia que desconsideram o conhecimento milenar dos povos indígenas. Ela enfatiza que a economia baseada na biodiversidade não deve ser concebida em laboratórios distantes da realidade local, ou mesmo por meio de modelos trazidos da Europa que se relacionam e têm interação com questões de crédito de carbono, mercado que já foi desmascarado, onde no último ano foi identificado um total de 80% dos créditos de carbono emitidos como créditos fantasmas, mas tem que ser fundamentada nas práticas tradicionais que mantêm a floresta em pé. Portanto, ao promover um modelo de desenvolvimento econômico que desconsidera e marginaliza os modos de vida ancestrais das populações amazônicas, perpetua-se uma forma de racismo estrutural. Essa abordagem não apenas desvaloriza as práticas culturais e econômicas tradicionais, mas também impõe sistemas que frequentemente resultam na degradação ambiental e na perda de autonomia das comunidades. Reconhecer e valorizar os saberes e práticas dos povos tradicionais é essencial para a construção de políticas públicas justas e sustentáveis na região da Amazônia. A queda do desmatamento é um negócio muito importante da gente voltar a celebrar. Eu não vejo isso ganhar tanto destaque quanto deveria. O ministro fala em desenvolvimento sustentável, mas o governo está promovendo a extração, ou pelo menos tentando promover a extração de petróleo perto de manguezais, está a todo custo tentando implementar a construção da Ferrogrão e da BR-319, que cortarão a Amazônia, e também o hidrovia no Pantanal. Além disso, não podemos nos esquecer, embora o desmatamento na Amazônia tenha caído em 2024, nesse mesmo ano a degradação ambiental do bioma aumentou 500%. Os outros biomas bateram recordes de queimada. O Pantanal perdeu 17% de sua área. E o pior, o desmatamento na Amazônia voltou a crescer em 2025. Isso é sustentabilidade ou retrocesso? Os dados de desmatamento informados pelo governo não refletem a realidade. A verdade é que, durante os 2 primeiros anos do governo Lula, a pressão ambiental sobre o bioma amazônico continua tanto quanto no governo anterior. A forma que os dados são apresentados geram uma impressão distorcida para a sociedade. O fato é, houve um aumento da degradação ambiental de 500% na Amazônia. Há uma pressão política para a liberação das obras da Ferrogrão, da exploração de petróleo na foz do Amazonas e também da BR-319, além de uma hidrovia, além das hidrovias do Tapajós. Esses dados mostram que uma pequena diminuição do desmatamento no bioma Amazônia em 2024 não representa a realidade. A pequena diminuição do desmatamento é inconsequente dos altíssimos valores encontrados nos anos anteriores, e não porque há um incentivo ou políticas realmente para bloquear o desmatamento da Amazônia. Mas nós estamos devastando a nossa floresta. Isso estava prejudicando, sabe quem? O agronegócio. O agronegócio no Brasil estava ficando com uma péssima reputação, porque até injustamente estavam atribuindo ao agro a devastação da floresta, que muitas vezes não tem nada a ver com o agronegócio, mas estava ficando na conta do agro.
Nós sabemos que a área de agricultura e pecuária está longe, muitas vezes, da floresta. São maus brasileiros que querem tomar posse ali, devastar a floresta, tomar posse para botar. O agro moderno está cada vez mais sensível a questões ambientais, porque é um selo de qualidade do produto brasileiro. Mas estavam ficando com a fama e a devastação acontecendo. O ministro Fernando Haddad, de forma abjeta e canalha, tenta fazer o greenwashing do agro brasileiro. O que vou mostrar à frente contradiz os argumentos que o agro não tem culpa, o agro é injustamente responsabilizado pelo desmatamento da Amazônia. Esse tipo de narrativa está se tornando o mote do atual governo em relação às questões ambientais. Negar e criar fake news. A seguir, seguem os argumentos que desmascaram esse discurso canalha, hipócrita e abjeto do ministro Fernando Haddad. Diferentemente da percepção que atribui desmatamento a ações difusas ou a maus brasileiros, a literatura científica especializada é categórica ao afirmar que o principal responsável pela conversão das florestas em pastagens e áreas agrícolas é o setor agropecuário. Dados do projeto de mapeamento anual de cobertura e uso do solo no Brasil, MAP Biomas 2023, indicam que 97% do desmatamento registrado na Amazônia Legal entre 1985 e 2022 foram convertidos em áreas de uso agropecuário, sendo 80,3% destinadas exclusivamente à pastagem para pecuária extensiva. O restante foi convertido majoritariamente para cultivos agrícolas de grande escala, como milho e soja. Essa conversão é caracterizada por um processo técnico denominado fronteira agrícola ativa, um conceito descrito por Nepstad et al. Em 2006. Como a ocupação de novas terras em áreas florestais, impulsionada por incentivos econômicos, abertura de mercados internacionais e investimentos em infraestrutura, como estradas e hidrovias. O avanço da soja sobre a floresta, por exemplo, tem sido amplamente documentado por estudos do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, que apontam a expansão da fronteira agrícola no Mato Piba, região que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, como uma das principais ameaças à integridade florestal da Amazônia Oriental. A revista científica Nature publicou em 2020 artigo de Barona et al. Que demonstra que a expansão da soja e da pecuária é diretamente responsável por mais de 90% da perda de cobertura florestal na Amazônia brasileira nas últimas décadas. Essa correlação é reforçada por análise de sensoriamento remoto, como aquelas apresentadas por Souza Júnior et al. Em 2020, que destacam a conversão direta e indireta de florestas em campos agrícolas, incluindo a chamada soja indireta, cultivadas em áreas anteriormente ocupadas por pastagens que, por suas vezes, resultaram de desmatamento recente. Além disso, dados do PRODES, do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, revelam que entre agosto de 2021 e julho de 2022, mais de 75% das áreas desmatadas estavam localizadas em propriedades privadas ou em áreas com características de atividade agropecuária organizada, o que reforça o vínculo entre a expansão do agronegócio e a supressão florestal. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, também destaca que cerca de 50% das exportações brasileiras de soja têm como origem direta os estados da Amazônia Legal, evidenciando a lógica econômica que sustenta o desmatamento. A atuação do agronegócio nesse contexto não pode ser compreendida apenas como resultado da ação de pequenos produtores ou maus brasileiros ou práticas rudimentares. Trata-se, em grande parte, de um modelo de desenvolvimento rural baseado na maximização do uso da terra, alta mecanização, baixa sustentabilidade ecológica e o uso intensivo de insumos químicos, como fertilizantes e pesticidas. Essa lógica é incompatível com a manutenção dos serviços ecossistêmicos providos pela floresta, como regulação do ciclo hidrológico, o sequestro de carbono e a proteção da biodiversidade. Em síntese, embora o agronegócio represente parcela significativa do produto interno bruto brasileiro,
Sua expansão desordenada na região amazônica tem sido o principal motor da degradação florestal. O desafio, portanto, está em repensar modelos produtivos que conciliem segurança alimentar, geração de renda e conservação ambiental, ancorados em ciência, tecnologia e justiça socioambiental. Essa redução do desmatamento é o que está abrindo mercados para o agro brasileiro no mundo inteiro. E o Brasil está processando parte do seu alimento. Nós não estamos só exportando in natura, nós estamos industrializando parte do nosso alimento e mandando para fora, já industrializado. Então nós temos uma oportunidade nessa área ambiental incrível, incrível, nessas áreas todas que eu citei. E nós temos que aproveitar essa vantagem nossa. Agora nós estamos terminamos de apresentar para o presidente uma política nacional para data center, que a inteligência artificial precisa de muita energia para processar dado. É o consumo de uma cidade, muitas vezes, um equipamento de data center. Eu mesmo me surpreendi com os dados, mas é uma coisa medonha de grande. Mas o Brasil tem energia sobrando, limpa. Então nós podemos atrair investimento para cá com inteligência, porque tem que ficar alguma coisa no Brasil, não pode ser tudo, né? Nós temos que, inclusive, reservar uma parte dos serviços para atender a demanda local, que hoje é atendida no exterior. Nós estamos importando serviços de inteligência que podiam ser feitos aqui. Então nós temos também aí uma super oportunidade de fazer as coisas bem feitas. Na aurora da chamada transformação ecológica, alardeada como uma diretriz estratégica para o futuro sustentável do país, propõe-se, entre outras iniciativas, a atração de centros de processamento e armazenamento de dados, os chamados data centers, como motores da economia digital. À primeira vista, tal proposição sugere inserção tecnológica, geração de empregos e modernização da infraestrutura nacional. No entanto, uma análise crítica, ancorada em evidências científicas e dados consolidados, revela que a instalação massiva desses empreendimentos no território brasileiro pode representar um retrocesso ambiental significativo, em nítida contradição com os compromissos climáticos assumidos pelo país. Segundo o relatório da International Energy Agency, IEA, de 2022, os data centers já consomem cerca de 1 a 1,5% da eletricidade mundial, e esse consumo pode dobrar até 2030, impulsionado pela crescente demanda por serviços de computação em nuvem, inteligência artificial e armazenamento massivo de dados. Em regiões como a Irlanda e o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde se concentram grandes parques tecnológicos, os data centers já representam entre 10% e 20% do consumo total de energia elétrica, criando gargalos de suprimento e exigindo a construção de novas infraestruturas de geração e transmissão. Ocorre que, diferentemente dos países citados, o Brasil enfrenta sérios desafios em sua matriz energética, apesar de seu percentual historicamente elevado de fontes renováveis, ou supostamente renováveis. O Sistema Interligado Nacional, SIN, encontra-se pressionado por demandas crescentes, sobretudo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, e pela intermitência das fontes hídricas, agravada por eventos extremos associados às mudanças climáticas. A entrada de data centers de grande porte nesse sistema pode intensificar o uso de termoelétricas fósseis em períodos de baixa hidrológica, elevando a pegada de carbono da matriz e deslocando energia que poderia atender setores essenciais, como saúde, saneamento e transporte. A literatura científica corrobora essa preocupação. Em estudo publicado na Nature por Mazanet et al. 2020, há o alerta que, mesmo com ganhos em eficiência energética, a digitalização sem controle regulatório pode gerar uma demanda latente insustentável, sobretudo em países em desenvolvimento, onde os mecanismos de compensação e fiscalização ambiental são frágeis. A implantação de data centers em áreas de alto valor ecológico, como a Amazônia Legal ou o Cerrado, acarreta ainda em riscos de degradação indireta, como aumento da pressão sobre recursos hídricos, uso do solo e emissão de poluentes atmosféricos. Além disso, o argumento da sustentabilidade digital frequentemente esconde externalidades não contabilizadas, como o calor residual, o descarte de resíduos eletrônicos e o uso intensivo de água para resfriamento dos equipamentos. O Journal of Cleaner Production, Graham
et al. 2019, estima que um data center de médio porte pode consumir até 26 milhões de litros de água por ano, afetando diretamente os balanços hídricos locais e competindo com usos urbanos e agrícolas. Portanto, ao propor a atração de centros de dados sem um debate técnico aprofundado, planejamento energético sustentável e regulação ambiental rígida, corre-se o risco de transformar o Brasil em um celeiro digital do sul global, uma zona de sacrifício ambiental a serviço das demandas computacionais do capital transnacional, sob o verniz de modernidade e transição verde. A aposta na digitalização sem critérios ecológicos claros, quando guiada por interesses imediatistas, revela não apenas uma leitura limitada dos desafios climáticos contemporâneos, mas uma preocupante alienação quanto ao papel que o Brasil pode e deve desempenhar no cenário global. A verdadeira transformação ecológica requer soberania energética, justiça ambiental e planejamento de longo prazo, e não a conversão do território em plataforma energética para o extrativismo digital. Além do já apontado aqui, enquanto o mundo busca alternativas verdes, o Brasil planeja investir 288 bilhões em petróleo e gás até 2026, 3 vezes mais que em energias renováveis. E ainda se juntou ao OPEP+, grupo que controla a produção global de petróleo. Como o governo pode falar em compromisso ambiental e, ao mesmo tempo, fortalecer uma indústria que acelera a crise climática? O governo Lula critica o passado, mas aprovou 1.218 novos agrotóxicos em 2 anos, uma média superior ao governo anterior. E pior, o Congresso tirou a regulação do Ministério do Meio Ambiente, passando o controle para o Ministério da Agricultura. É um golpe na ciência e um presente para o agronegócio. Mesmo após tragédias como a enchente no Rio Grande do Sul e as queimadas no Pantanal, o governo reduziu o orçamento de prevenção de desastres de 1,9 bilhão para 1,7 bilhão. O resultado? Mais vulnerabilidade, mais perdas e mais sofrimento. O IBAMA já alertou: a exploração de petróleo na Foz do Amazonas é um desastre esperado para acontecer. Mesmo assim, o governo mantém o plano e mais de 89 petroleiras estão interessadas. Isso sem falar no leilão marcado para junho, que pode abrir a porta para a devastação irreversível da região. A Ferrogrão, ferrovia de 933 quilômetros, atravessará áreas protegidas e terras indígenas, ameaçando 4,9 milhões de hectares. Especialistas dizem que há alternativas já em construção. Então, por que destruir mais a Amazônia? Será mesmo sobre logística ou sobre favorecer o agronegócio a qualquer custo? O discurso do governo se veste de verde, mas a prática mostra outra realidade: mais petróleo, mais agrotóxicos, menos proteção ambiental. O Brasil pode ser líder na luta climática, mas isso exige mais que promessas e marketing internacional. Exige ações concretas e coerentes. E você? Vai aceitar essa contradição ou vai cobrar mudanças reais? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Juntos podemos fazer a diferença.